Estúdio Aberto. Hora da nossa entrevista do dia no Estúdio Aberto, que recebe hoje o presidente do PT em Minas, o deputado estadual Cristiano Silveira, que vai trazer um pouco mais de informações sobre essa federação anunciada pelo PT, junto com o PCdoB e o Partido Verde, né, o PV, por a chamada Federação Brasil da Esperança, que foi anunciada hoje e foi registrada hoje também no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente quer saber do deputado quais são as expectativas, né, dessa união política aqui em Minas também. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao Estúdio Aberto. Boa noite, Dani. Prazer falar com você, falar também com o Léo e também com os ouvintes e internautas que estão nos acompanhando. Nós estamos com uma expectativa muito positiva, né? O PT já vinha fazendo a discussão junto com o PV e o PCdoB, à época também o PSB, a respeito da formação de uma federação desses partidos que compõem aí o campo da esquerda. Claro, infelizmente, com o PSB não avançou da forma que nós gostaríamos, mas com o PCdoB e PV nós conseguimos aí concluir esse processo, né, com a efetivação da federação. A expectativa é que a gente consiga construir um projeto de governo para o país, junto com o presidente Lula e com a participação efetiva desses partidos, também que estejamos juntos na disputa dos estados para poder vencermos, né, as candidaturas a governo, a Senado e também eleger o maior número de deputados federais, deputadas e também deputados e deputadas estaduais. Deputado, e quanto a essa atuação da federação aqui em Minas, quais são os planos exatamente? Eu queria que o senhor explicasse também um pouco para o nosso ouvinte o que é uma federação, já que esse é um termo relativamente novo, né? Ele foi aprovado, ela começa a valer a partir desta eleição. Pois é, a federação, ela de certa forma, ela vem substituir as antigas coligações, né? O ouvinte que está nos acompanhando, ele lembra que os partidos nas eleições faziam coligação proporcional para poder lançar o maior número de candidatos e candidatas e, claro, né, todo mundo tentando fazer o esforço aí de eleger o maior número de pessoas cada partido. A coligação ela acabou com as últimas reformas que tivemos na legislação eleitoral, essa estrutura de coligação para deputados, vereadores, para os cargos proporcionais, ela termina. A última eleição, por exemplo, a gente já não teve mais a figura das coligações proporcionais nas eleições municipais, por exemplo. E o que o Congresso fez foi aprovar uma mudança que ele traz agora a figura da federação. É igual coligação? Não, não é igual. Porque a coligação, os partidos se reuniam, fazia a coligação, disputava a eleição. Depois acabava a eleição, cada um ia tocar a sua vida, né? A federação ela vai existir por pelo menos 4 anos. Nos próximos 4 anos, por exemplo, PT, PV e PCdoB, que fizeram a federação, terão que estar junto, não só nessas eleições, mas também nas eleições em todos os estados brasileiros e também nas eleições nos municípios. Para o ouvinte ter uma ideia, se PT, PCdoB e PV estarão juntos agora na eleição presidencial com o presidente Lula, nós teremos que estar juntos também nas eleições municipais daqui 4 anos, em Belo Horizonte, em Valadares, Montes Claros, em todos os municípios brasileiros. Então é isso que inova, você passa a ter uma nova figura institucional e política, que é esta federação. Ela funcionaria como uma associação de alguns partidos que toparam se associar em prol de um mesmo projeto. E, claro, ela vai ter um estatuto, ela tem uma organização de funcionamento interno, né? Os partidos têm aí seus pesos decisórios, respeitando também a autonomia, porque o partido continua tendo uma autonomia financeira, uma autonomia estatutária, mas ele passa a estar também submetido a uma direção que é composta aí por essa federação. Agora, deputado, é um desafio muito grande isso funcionar realmente na prática, porque a gente sabe que, pegando um exemplo histórico, para não citar atualmente a política que nós estamos vivenciando, mas PT e PSDB, a gente sabe dessa briga, desse duelo histórico que os dois partidos sempre tiveram ao longo dos últimos 30 anos, e em várias cidades brasileiras, PT e PSDB caminhavam juntos por causa da realidade local ali de um determinado município. O senhor acredita que a federação, na prática, apesar desse estatuto que o senhor nos explicou, vai conseguir funcionar? Acredito que sim. Nos últimos anos, o PT, o PT e o PCdoB, por exemplo, Léo, se você parar para analisar as últimas eleições,
do ponto de vista nacional, e até mesmo aqui em Minas Gerais, sempre caminharam juntos, né? Sim. O PV também, a gente sempre teve uma relação tranquila com o PV. Você vai ter alguns municípios que há disputa, e isso é natural, né? Eu imagino que o processo da federação é um processo novo para nós e que, claro que, vamos dizer assim, divergências, disputas locais intransponíveis terão que ser, de alguma forma, depurados aí ao longo do caminhar, né? É possível que haja uma convivência entre esses partidos em determinado lugar, que historicamente podem ser adversários? Se não for, claro que as pessoas vão buscar caminhos alternativos, mas o esforço vai ser para que estejam juntos. Agora, para nós do PT, não é nada, não é nenhuma novidade você ter que lidar com pensamentos diferentes, né? O Partido dos Trabalhadores é muito conhecido por ter várias tendências internas, correntes internas. Hoje eu presido o partido com um diretório de mais de 80 pessoas, uma executiva de cerca de 28 pessoas, que são representantes de 11 correntes diferentes. E ali a gente tem que fazer o exercício permanente do diálogo, da democracia, da busca pelo consenso, né? Então, acho que isso é algo que é natural da política, né? O exercício do diálogo e dos entendimentos. E nós, mineiros, sabemos fazer isso muito bem. No caso aqui em Minas Gerais, eu ainda destaco uma outra situação que veio a ajudar nessa construção. Tanto o PT, PCdoB, PV, o PSB também já vinha neste caminhar, mas vamos falar dos três partidos que resolveram formalizar a federação, desde os movimentos fora Bolsonaro, de reuniões para discutir Minas Gerais. A gente já vinha fazendo um conjunto de atividades que eu acho que quando se concretiza a questão da federação, aqui em Minas, pelo menos, nós conseguimos construir um ótimo ambiente de diálogo, de entendimentos, né? E acho que não é nada que a gente não dê conta, vai ser legal. E nós estamos todos muito unidos no pensamento principal. O que esses partidos que agora compõem a federação estão estabelecendo como a meta principal para nós nesse ano de 2022? A eleição do presidente Lula, sendo ele o nosso candidato a presidente do Brasil. O encerramento, né, do governo Bolsonaro, que não preciso dizer, as pessoas sabem o que elas estão passando, o que significou para o nosso país nesses últimos anos. Então, essa é a nossa bandeira principal, temos unidade nessa diretriz e todas as demais construções vão estar sendo orientadas por esse nosso farol, que é, quem sabe, a gente conseguir a vitória do presidente Lula. A gente tinha uma expectativa, ainda tem, né, deputado, da união entre as candidaturas do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o Calil concorrendo ao governo daqui e cedendo ali o palanque, o espaço, fazendo essa união com o ex-presidente Lula nacionalmente. Qual que é o andamento desse acordo hoje? O senhor acha que vai para frente essa federação vai apostar em algum outro nome aqui no estado? Qual que é a situação disso hoje? Olha, a gente sempre se manteve aberto ao diálogo, né, com o ex-prefeito Calil. Vocês acompanharam que nos últimos tempos, pelos veículos, pela imprensa, tanto o ex-prefeito Calil quanto o presidente Lula têm trocado aí gestos, né, falas que são simpáticas, elogiosas um ao outro. Então, o PT permanece aberto ao diálogo e, assim, agora, né, a partir de agora, a federação, né, não digo nem mais o PT, mas a federação, ela vai estar aberta ao diálogo. E todo mundo sabe quais são as condições para a gente estar numa aliança, né? A nossa condição é o apoio ao presidente Lula, um apoio aberto, declarado ao presidente Lula, a condição da gente poder sentar para conversar sobre um programa mínimo para Minas Gerais, que a gente tem aí entendimentos, e, é claro, a participação efetiva do partido nas eleições. A gente tem falado muito sobre a questão da nossa pré-candidatura ao Senado, o companheiro deputado federal Reginaldo Lopes é o nosso nome, e nós não temos condição de abrir mão desta candidatura. Então, se essas questões forem consideradas, ponderadas para o grupo do prefeito Calil, a gente tem como continuar dialogando, né? Agora, política, a gente ainda tem aí um longo caminho a percorrer, um longo caminho. Se for interesse das principais lideranças desses partidos, se for interesse aí, do conjunto de pessoas que estão envolvidas nesse processo, caminha para isso se concretizar. Caso contrário, cada um vai construir o seu caminho, sua campanha, e a gente vai fazer isso da maneira mais respeitosa possível, mas sabendo aí quais são as questões principais do qual a gente não pode abrir mão nesse processo por ser tão importante, especialmente para o nosso país e para Minas Gerais.
Deputado, falando agora sobre essa outra questão que é discutida aqui em Minas Gerais, que é o reajuste dos servidores de todo o estado. A gente teve aí a confirmação mesmo da derrubada do veto parcial do governador Romeu Zema e já foi publicado no Diário Oficial, mas o governo deve entrar na justiça contra essa situação. Como é que o senhor tem visto aí essa disputa, que isso vai reverberar, claro, ao longo de todo esse ano até chegar na eleição, né? Olha, o governador escolheu um caminho que, na minha opinião, é o pior possível, né? É um caminho do que encerra diálogo, que encerra negociação, é uma postura autoritária, né, que as coisas precisam ser do jeito que ele quer, se não for, não tem jogo, né, como a gente costuma falar no interior, né? Então, assim, eu vejo que o governador não tem demonstrado a habilidade necessária para poder convergir as contingências, os interesses, as necessidades dos atores sociais do nosso Estado. E quem são esses atores? Especialmente o servidor, o povo mineiro, o parlamento, né, o próprio governo. Então, o governador precisa ser mais mediador e menos polo de conflito. Nesse caso específico de servidores, o que está colocado são situações criadas pelo próprio governo. É o governo que tem recorde de arrecadação e não diz para a Assembleia e para a sociedade mineira qual que são os valores reais disponíveis em caixa. É o governo que criou a situação com a educação quando ele resolveu não cumprir o piso da educação que está previsto na Constituição do Estado. É o governo que resolveu também um conflito com a segurança quando propôs no ano passado fazer um acordo com a segurança do qual ele disse que não vai cumprir, se arrepende de ter feito. Então, todo esse volume de problemas que o governo agora tem que lidar, tem que administrar, não tem outro responsável senão ele próprio. Na ausência de firmeza na palavra, de honrar compromisso, de observar a Constituição do Estado, de construir nas condições, de ser honesto e transparente com que realmente, qual é a situação real financeira do Estado. A gente já viu aí que essa informação quantas vezes não foi negligenciada pelo governo e pelo seu secretariado, seu staff. Então, eu vejo que é uma situação lamentável. Excluindo qualquer questão política, de cunho ideológico, é necessário que haja responsabilidade com Minas Gerais. O Estado que é tão generoso com os regimes de tributação, os regimes diferenciados de tributação, os chamados incentivos fiscais para grandes conglomerados empresariais que batem recorde de lucros, né? E talvez nem necessitasse mais de abrir mão de ter renúncia fiscal, esse mesmo olhar o governo não tem com o conjunto de servidores, que é quem executa o serviço público, que é quem faz o serviço público de fato acontecer. Então, o governo, quando ele sai do processo de negociação, ele chama para si mesmo todos os problemas que agora ele vai ter que lidar e esse desgaste todo. Então, eu vejo que o governador Zema, nesse episódio, se demonstrou extremamente inabilidoso, extremamente até irresponsável, na minha opinião, de ter deixado que as coisas chegassem a esse ponto. Deputado, e qual é o clima na Assembleia hoje diante de todos esses impasses, né, com o governador Romeu Zema? A gente tem essa questão do reajuste do funcionalismo, tem a questão do regime de recuperação fiscal que deve voltar aí à pauta nos próximos dias. Qual é o clima hoje da Assembleia e qual é o clima entre governistas e a oposição e os independentes, até entre a Secretaria de Governo? Olha, hoje eu posso dizer para vocês que o humor da maioria dos parlamentares, e incluo também aqueles que compõem a base de governo, alguns que compõem a base de governo, mas que acima de tudo foram eleitos para serem parlamentares, para exercer o poder legislativo em nome do povo de Minas Gerais, uma insatisfação muito grande. Claro que a insatisfação ela já vinha, mas ela se acentuou muito. O governador ele adota uma estratégia que é uma estratégia sacana. Se não consegue fazer a culpa de governo passado, se não consegue fazer a culpa da Assembleia, se não aprova a culpa da Assembleia, então quer dizer, ele tenta colocar a culpa no Poder Legislativo de coisas que ele não deu conta de fazer, de realizar. Então, quando a votação não acontece no tempo que ele gostaria ou da forma que gostaria, a culpa da Assembleia, como se isso fosse o problema. E a Assembleia tem sido muito responsável. A Assembleia que propôs, teve a iniciativa do congelamento do IPVA, que ia prejudicar a população mineira, foi a Assembleia que teve a iniciativa do Força Família, que foi o auxílio emergencial de R$600, foi a Assembleia que incorporou os municípios no Acordo da Vale do Rio Doce, foi a Assembleia que fez redução de danos nos projetos como de reforma administrativa, né?
Se o governador não vendeu os estatais até agora, é porque a Assembleia tem sido responsável e observadora da Constituição do Estado, que estabelece como isso deve se acontecer, tem todo um regramento legal. Eu acho que o governador deveria ir para a imprensa e agradecer o Legislativo Mineiro, que tem agido com responsabilidade, que tem sido aí o Legislativo Mineiro sendo um mediador entre o governo e a sociedade. Vejo que quem sempre está tentando mediar as negociações é o Poder Legislativo. E aí o governador resolve isso, atacar os deputados, atacar o presidente da Assembleia, atacar, o Poder Legislativo, tentando atribuir a nós uma responsabilidade que é dele, exclusivamente dele. Nosso papel a gente tem feito. Agora, o governador precisa ter mais seriedade no exercício do cargo que ele ocupa em Minas Gerais. Deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT em Minas, que participou hoje aqui do nosso estúdio aberto. Muito obrigada, deputado. Boa noite para o senhor e microfones sempre abertos aqui. Muito obrigado, estou à disposição. Boa noite. Boa noite, deputado. Muito obrigado. Agora 7h31.